A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe. Abençoa você, sua casa, toda a sua família. Queridos, hoje eu estava aqui pensando que muitas vezes nós não entendemos o nosso chamado. Sabe, todos nós temos um chamado, você inclusive tem um chamado. Não, pastor, eu não prego, eu não oro, eu não faço nada, mas você tem um chamado. Você tem um chamado muitas vezes para ser pai, você tem um chamado para ser mãe ou para ser um ministro na casa do Senhor, ou alguém para servir na porta. E em algum momento, em alguma coisa, você tem um chamado. Você foi chamado por Deus para vir a essa terra, para representá-lo e para ser alguém que vai frutificar, para ser alguém que vai fazer a diferença na vida de alguém. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por uma mera circunstância, mas você está aqui por causa de um propósito, por causa de algo que o Senhor determinou assim que você foi concebido. A Bíblia fala que você não tinha nem forma ainda no ventre da sua mãe. No entanto, o Senhor, Ele conhecia todos os seus dias. Então, assim, a partir do momento que você foi gerado no ventre da tua mãe, Deus estabeleceu um propósito para você viver. Então, ali o Senhor te chamou para algo. E a minha pergunta é: o que você tem feito desse chamado? O que você tem feito desse algo que o Senhor chamou para você viver, para você ser, para você fazer? Então, assim, muitas vezes, irmão, a gente se pega, Senhor, quem eu sou? Naquela baita crise de identidade, porque não conhece direito o seu propósito, sabe? Mas o propósito, meu irmão, não está naquilo que você pode fazer, está naquilo que o Senhor determinou para você viver, entendeu? Então, assim, se você quer conhecer o teu propósito, você tem que conhecer aquele que estabeleceu esse propósito. Você tem que conhecer a Deus na sua intimidade, na sua profundidade. Como você conhece a Deus? Se relacionando com Ele, tendo tempo de intimidade com Ele, de oração, de diálogo. Mas eu não sei como ter contato com Deus. Simples. A palavra do Senhor diz que é o verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, assim, se é o verbo, era a palavra. Então, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é Deus, é a presença de Deus expressa em linhas, em letras, muitas vezes, sabe? Não que a Bíblia é Deus, mas ali é a palavra de Deus falando com você. Então, é o próprio Deus falando com você. Deixa eu deixar bem claro aqui que a Bíblia não é Deus, mas é a palavra de Deus, tá bom? Só para não criar polêmica aí nos internautas aí da vida, né? Mas é isso aí. Então, assim, qual o teu propósito, qual o teu chamado? Sabe, muitas vezes a gente fica perguntando: Senhor, eu não sei o que fazer, às vezes, Senhor, eu não sinto nem a tua presença. Lógico, irmão, a presença de Deus não é para sentir. A presença de Deus você não sente, você carrega, sabe? Porque Deus já está presente dentro de você. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você, Ele não visita. A presença de Deus não é um arrepio, meu irmão. A presença de Deus é uma pessoa que vive dentro de você. Então, assim, a gente comete um erro, até inocente, às vezes até eu, né? É normal isso, a gente fala assim: vou lá na igreja porque eu vou lá buscar a presença. Não, meu irmão, você não vai buscar, você vai levar. Se a presença de Deus está em você, você vai levar. Você vai lá na igreja manifestar essa presença que está em você. Para quê? Para edificar a sua fé, edificar a fé do teu irmão. Muitas vezes, para mostrar para ele que ele também tem um chamado, que ele também tem um propósito,
que ele também é alguém que pode também ter essa presença manifesta. Ele entender que ele é a habitação do Senhor, sabe? Deus não é um Deus que visita, Deus é um Deus que habita, meu irmão, sabe? Esse tempo da visitação do Espírito Santo passou, agora é o tempo da habitação do Espírito Santo de Deus. Então Deus habita dentro de você. O Espírito Santo, não sabeis vós que és morada do Espírito Santo? A palavra do Senhor já fala sobre isso. Então assim, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Por quê, meu irmão? Porque tem um propósito, e se tem um propósito, eu preciso saber qual é o propósito. Para mim saber qual é o propósito, eu tenho que perguntar para aquele que estabeleceu o propósito. Como eu faço isso? Através da palavra dele, lendo, ouvindo, muitas vezes o Senhor falar, quando alguém prega, igual essa mensagem agora, com certeza o Espírito Santo está falando com você agora. E esse é o propósito dessas mensagens aqui do canal Pastor Fazendo Arte. Aliás, meu querido, se você ainda não se inscreveu, por que não se inscreveu, querido? Então se inscreva aí, é de graça, não dói nada. Tem uma partinha aí, está escrito inscreva. Vai lá, dedinho ali, se inscreve, vai aparecer o sininho lá para você receber as próximas mensagens. Você já recebe, já dá um like nesse vídeo aqui, para o YouTube saber que é relevante, e mande para mais pessoas que precisam ouvir e entender o chamado de Deus na vida dele, né? O chamado do Senhor, o propósito do Senhor para a vida dele. Assim como você está ouvindo, tem alguém que também precisa ouvir, e você pode ser alguém que vai levar até ele essa palavra hoje, para ele entender esse chamado, esse propósito de Deus. Amém, meu querido? Então entenda, você é filho de Deus. Tem gente que tem uma dificuldade incrível de entender que é filho do Senhor. A todo aquele que creu e recebeu, a este foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então nós somos filhos. Você não é um bastardo, você não é fruto do acaso ou de um descuido, não. Você veio a essa terra com um propósito específico, chamado por Deus, estabelecido com Deus, para cumprir algo na vida de alguém. Por que isso não está acontecendo? Porque talvez você ainda não entendeu que existe um propósito para você cumprir. Existe algo que você foi chamado para fazer e que você não está fazendo. E o Senhor está aguardando que você obedeça, que você faça. Aliás, não só o Senhor, mas o mundo. Porque a palavra do Senhor, ela afirma assim, que o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Então, para que os filhos se manifestem, ele precisa entender o seu chamado. Ele precisa entender para que ele veio. O que ele tem que manifestar. A presença de Deus dentro dele tem que ser manifesta, tem que ser externada, a ponto que aqueles que estão do lado de fora percebam o que está dentro. Então, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, se levante. Nesse Natal, daqui a pouco o pessoal vai estar lá na ceia, daqui a pouco vai estar aquelas festas, né? Vamos estar festejando o nascimento de Cristo, que nós possamos lembrar do aniversariante e convidá-lo para estar conosco nas festas, né? Possamos manifestar ali o propósito maior que Deus nos chamou para viver, que é uma vida cristã, uma vida de testemunho, uma vida onde a glória do Senhor seja manifesta através daquilo que nós façamos, aquilo que nós vivemos, a gente tem que manifestar, para que as demais pessoas também, ao ver o nosso testemunho, queiram viver o que nós estamos vivendo. Assim ele vai entender que ele tem um propósito nessa terra. Amém? Fica com essa palavra, uma palavra breve, uma palavra assim, talvez até um pouco fora do contexto das festas, mas é uma palavra atual, é uma palavra necessária
para que a gente venha se despertar para viver o nosso chamado. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha com seus irmãos, com seus amigos nas redes sociais e me ajuda a levar essa palavra a mais pessoas, tá? Tem muita coisa boa aí no card do Pastor Fazendo Arte, vai lá no canal, já que você vai se inscrever, vai lá no canal e aí você dá uma olhadinha lá no card, tem, com certeza, tem alguma palavra que vai falar com você, vai trazer uma direção para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um Feliz Natal, um dia abençoado de festa com você, com a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.